Então, no nascimento da filosofia, nós vamos ver os conceitos gerais da filosofia. São eles: physis, arché e logos. Physis é a natureza, é tudo que existe e se move. Arché é o elemento primeiro, onde eles procuravam esse elemento para poder definirem a criação e entenderem de forma científica o surgimento de todas as coisas no universo. O Logos era a razão que organiza a natureza. Eles acreditavam que, diante de tanta perfeição na natureza, só poderia haver uma razão por trás de tudo isso, uma mente que organizava todas essas coisas. Nessa busca pelo arqué, nós vamos encontrar Tales de Mileto, como falei, o primeiro filósofo reconhecido no período pré-socrático. Ele acreditava que a água era o primeiro elemento. Temos o Anaximandro, o seu discípulo, que acreditava que era o ápeiron, o indeterminado. Temos o Anaxímenes, que acreditava que era o ar. O Pitágoras acreditava que eram os números. Demócrito acreditava que era o átomo. Nesse período pré-socrático, vamos encontrar ainda o Parmênides de Eleia, o Heráclito de Éfeso, que introduziram dentro da filosofia o debate ontológico sobre o estudo do ser. Parmênides acreditava que nada muda. Ele dizia que o ser é e o não ser não é. As coisas eram imutáveis. Já Heráclito, em contraposição, acreditava que tudo muda. Ele dizia que não se pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque quando você entra no rio a primeira vez e sai e você entra outra vez, as águas já foram levadas pela correnteza. Aquelas águas que foram pisadas primeiro, essas águas, elas não existem mais naquele mesmo lugar. Elas já evoluíram, já mudaram. Sócrates introduz na filosofia a antropologia. Agora passa-se a estudar as relações humanas, ética e política. Ele admitia a sua própria ignorância e dizia: só sei que nada sei. Porque ele acreditava que quando alguém coloca de lado as suas opiniões formadas a respeito de uma determinada coisa, ele abre espaço para que novas verdades surjam e sejam analisadas, a fim de que essas novas verdades elas possam fortalecer aquilo que já se acreditava, ou então possa abafar ou excluir totalmente aquele pensamento, a ideia que se tinha antes, por enxergar verdades novas que não haviam sido ainda apresentadas. Ele cria então a sistemática chamada maiêutica, que é uma forma de você encontrar a verdade absoluta. A maiêutica, esse nome é dado a esse sistema em homenagem à sua mãe, a Fenarete. Ela era parteira. E a palavra maiêutica ela pode ser traduzida como obstetrícia, ou seja, a arte de realizar partos. Não partos literais de crianças, mas de ideias. Ele então desenvolve a arte do diálogo na desconstrução dos argumentos. Para Sócrates, construir um argumento novo precisaria necessariamente da desconstrução dos argumentos antigos, para que se pudesse chegar na verdade absoluta. Ele trabalha para buscar a verdade que está em nosso interior, e uma das suas célebres frases é: conhece-te a ti mesmo. As características da maiêutica são a dialética e a ironia. A dialética, ela é a contraposição de ideias, e a ironia, a desconfiança da verdade que lhe é apresentada. Isso favorece a postura autocrítica. A maiêutica tem como objetivo afastar o doxa para encontrar a verdade. Doxa, em grego, significa opinião, pois através do afastamento da opinião é onde se chega à verdade. E então vai se usar as técnicas de dialética e de ironia. Sócrates e os sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram inimigos intelectuais de Sócrates, adversários intelectuais que afirmavam que a verdade não é absoluta. Ela muda constantemente. Eram professores de retórica, a arte de falar bem e de convencer.
A verdade para eles era uma construção da linguagem. O que determina a verdade ou não verdade é o poder de convencimento, a eloquência. Então, eles foram os primeiros professores a cobrar pelo ensino. Haviam ali os principais ou os iniciais, chamados Protágoras e Górias. Os sofistas, eles são os criadores da fake news. Fake news e conceito de pós-verdade vem da ideologia filosófica dos sofistas. A pós-verdade é a crença de que algo necessariamente não condiz com a verdade. As pessoas elas decidem acreditar naquilo que lhes convém do que necessariamente acreditar na verdade dos fatos. Para eles, a verdade é relativa. Eles são os primeiros relativistas da história. Vamos ver as principais escolas pré-socráticas. Nós tivemos várias escolas, porém vamos destacar apenas as mais influentes. Foram 4 as escolas. A escola jônica, de Tales de Mileto, ficava na região da Jônia, ali no Mar Jônico. Temos a escola de Pitágoras, conhecida como escola pitagórica. Ela já ficava um pouco mais distante, ficava na região sul da Itália. Alguns acreditam que ele migrou porque estava sendo perseguido por questões políticas, e outros acreditam que foi por questões ideológicas filosóficas. Ele estabelece ali na cidade de Crotona, no sul da Itália, a sua escola, e essa escola ela tem um caráter místico-filosófico e é chamada de escola pitagórica. Temos também, com Parmênides, a fundação da escola eleática em Eleia, e ele desenvolve essa escola exatamente nessa região. Temos a escola efésica, com Heráclito, esse grande filósofo também, a escola jônica, ali no mar Jônico, na região, também bem próximo mesmo a Mileto. Agora, as principais escolas pós-socráticas. O período pós-socrático ele é marcado pelo desenvolvimento e a estruturação da filosofia e pelo desenvolvimento dos primeiros conceitos de ética e política. Na filosofia clássica, 3 nomes são primordiais para o desenvolvimento das ideias. São eles os Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates usava o seu método socrático, consistente na técnica de ensino e pesquisa que faz do uso da dialética e ironia, como vimos ainda agora. O Platão, discípulo de Sócrates, ele tem uma profunda crença na ideia de busca pela razão e verdade. O Aristóteles, aluno de Platão, ele desenvolveu também trabalhos excelentes sobre a observação sistemática da natureza e fenômenos físicos. Aristóteles ele desenvolveu também estudos sobre objetos imateriais. A partir desses estudos, então ele dá início à metafísica. Dando sequência, temos a escola sofista, século IV e V. Os sofistas eles tinham interesse em descobrir o fundamento de todas as coisas. Eles buscavam o fundamento de tudo a partir de explicações lógicas e racionais. O principal filósofo foi o Protágoras. Os sofistas eram conhecidos na Grécia como sendo tutores ou professores itinerantes, pois eles percorriam as cidades-estado levando conhecimento e ensinando a arte da retórica e a argumentação aos indivíduos que desejassem pagar pelo conhecimento. Temos também a escola atomista, no século V, por Leucipo. Para os atomistas, todos os seres humanos e coisas são formadas pela junção de partículas indivisíveis, os átomos, que se encontram a partir de colisões no espaço. O principal nome é o Demócrito, o discípulo de Leucipo. No período pós-socrático, nós entendemos que ele corresponde ao fim do período clássico, até o começo da Idade Média. Nesse período, a Grécia perde a hegemonia sobre os estudos e produções filosóficas, e as principais escolas são a Academia de Platão, em 387 a.C., a Academia de Platão, ou Academia Platônica, ou também chamada de Academia de Atenas, foi uma escola fundada por Platão por volta de 387 a.C. Tratava-se da primeira universidade da história, na qual grupos de seus seguidores recebiam educação formal na busca pela razão e verdade. Temos a escola chamada de
escola epicurista, ou o epicurismo, no ano 307 a.C. Essa escola foi fundada por Epicuro, ou também chamado de Epicuro. Os epicuristas, eles creem que o bem é originário da prática da virtude e para que o indivíduo encontre o prazer, tanto o corpo quanto a alma devem evitar o sofrimento. Temos aí a escola do ceticismo, do século IV a.C. Os ceticistas adotam uma postura de dúvida diante de todo e qualquer conhecimento. Para esses filósofos, não é possível que se tenha certeza sobre nenhum conhecimento. O principal nome é Pirro. Seguida aí da escola dos estoicos, o estoicismo, no século III a.C., defende o uso da razão a qualquer custo. Todo sentimento, emoção e prazer devem ser deixados de lado. Os principais nomes são Zenão de Cítio e Seneca. Vem então o cinismo, no ano 400 a.C., com Antístenes. O filósofo deveria assumir uma postura de distanciamento e desprezo pelos bens materiais. Considerava que a felicidade era conquistada através da virtude, mas seu nome de maior destaque foi o Diógenes de Sinope. A filosofia se divide em 4 períodos. São eles: filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Na filosofia antiga, nós temos a divisão do período pré-socrático e o pós-socrático. Na filosofia medieval, nós vamos ver a filosofia sendo restaurada e recuperada em seu aspecto espiritual por Agostinho de Hipona, o conhecido chamado de Santo Agostinho. E depois ela é seguida por Tomás de Aquino. A escola de Agostinho era a patrística e a escola de Tomás de Aquino a escolástica, onde ele equilibra os pontos de divergência do Agostinho em relação à fé dentro da filosofia. Temos a filosofia moderna, que começa com René Descartes, e aí temos aí alguns filósofos como John Locke, Thomas Hobbes, Immanuel Kant, David Hume, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e Isaac Newton. Na filosofia contemporânea, nós temos Auguste Kant. Ele foi o filósofo inspirador para Friedrich Nietzsche, Friedrich Hegel, para Arthur Schopenhauer, para o Karl Marx, para Martin Heidegger, para Jean-Paul Sartre, para Theodor Adorno. Esses filósofos, todos eles são ateístas, eles desvincularam totalmente aquilo que o Agostinho e o Tomás de Aquino conseguiram fazer da filosofia. Eles conseguiram tornar a filosofia auxiliar da teologia. Eles então separam e trazem apenas uma filosofia científica socialista para poder conduzir as sociedades dentro da ideia também de Estado.